Hello, meu Brasil! E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Espero que todos muito que bem. Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Vocês gostam de carnaval? Vocês estão sentindo falta do fervo pré-pandemia? A bonecoxa que ama carnaval, uma fantasia, uma música, um samba, um fervo. E assim, gente, nossa, que saudade, socorro! Então, ó, fica comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou te contar tudo sobre como e quando essa festa maravilhosa começou a fazer parte da nossa brasilidade. Então, roda a vinheta! Tem gente que não gosta, mas ninguém pode negar que carnaval é um momento de alegria e curtição para muita gente. E coloca a curtição nisso, né? Uma semana de festa para conhecer gente nova, beijar na boca, aproveitar os trios elétricos, marchinhas, dançar muito e outras coisinhas mais, né? Se é que vocês me entendem. A louca! E claro, antes que eu me esqueça, o carnaval também é um ambiente muito politizado, já que os enredos dos sambas, num geral, sempre chegam para nós carregados de críticas e significados. Ou seja, o carnaval é, ou pelo menos deveria ser, um lugar de pluralidade, inclusive de corpos, tá? Vocês não acham muito curioso pensar também que durante o carnaval é o período em que mais nos encontramos com pessoas pretas na cidade? É triste, né? Esse talvez seja o momento em que mais temos a maior representatividade no sentido de vermos mais nossos iguais nos lugares. Ou é no carnaval, quando muitos corpos negros são hipersexualizados, ou no Dia da Consciência Negra, onde pessoas e empresas surfam na onda da diversidade e na luta antirracista só para ganhar visibilidade. A vida das pessoas pretas não é fácil não, e eu já venho falando isso aqui nesse canal, ó, não é de hoje. Mas vocês conhecem a origem real do carnaval aqui no Brasil? Então, na verdade, antes de falar especificamente sobre o Brasil, precisamos entender como surgiu isso no mundo inteiro, né? Tudo começou lá na antiguidade, quando na Babilônia se comemorava as Sacéias, onde um prisioneiro assumia a identidade do rei por alguns dias e, ao final da comemoração, era morto. Nossa, gente, um pouquinho macabro, né? Sei lá. Também na Babilônia existia uma celebração no templo do deus chamado Marduk, onde o rei era agredido e humilhado para confirmar a sua inferioridade diante da figura divina. Nossa, gente, essa é pra quem diz aí que é fácil ser rei ou rainha, né? Brincadeira, né, gente? Porque a gente sabe que a vida da Betinha hoje em dia é bem na fácil, né? Socorro! E um pouco distante desses rituais sombrios, na Grécia Antiga, haviam festas de comemoração de chegada da primavera, onde toda a população, sem distinção, podia participar. Esse povo grego, né? Maravilhoso. Essa celebração, ela era parecida com outras que aconteciam também lá no Império Romano, mas principalmente em Saturnália, quando as pessoas elas se mascaravam e passavam um dia brincando, comendo, bebendo. Ai, que delícia! Mas com o tempo e o crescimento do cristianismo, essas festas passaram a ter cunho religioso. Para os fiéis, o carnaval antecipava a quaresma, aquele período de 40 dias que antecede a Páscoa. Esse era o tempo deles se despedirem do consumo de carne. Inclusive, a palavra carnaval tem origem no latim, carnis levale, que significa retirar a carne. O que pouquíssimas pessoas sabem é que o uso de máscaras nessa data se deu porque era permitido a todas as pessoas mudarem ou esconderem a sua própria identidade. Olha que legal. Assim, o povo aproveitava os mesmos rolezinhos dos poderosos e vice-versa. Por que será que esse povo todo queria se esconder? Era pra fazer aquelas coisinhas que a gente já bem sabe. Mas, né, vamos deixar pra lá, né? Socorro. Pronto. Agora, dado o contexto da festa, vamos voltar a nossa atenção aqui pro nosso Brasil brasileiro, que a gente ama. Aqui, o carnaval já chegou influenciado por uma tradição portuguesa europeia que se chamava entrudo. Nela, os populares saíam pelas ruas com os rostos pintados, jogando farinha em bolas de água com cheiro, que nem sempre eram assim do melhor. Que
cheiro do bom, por assim dizer, hein? Essa prática também acontecia com pessoas jogando coisas pela janela. E vale dizer ainda que essas pessoas sofriam muita violência, mas mesmo assim o intrudo se tornou muito popular. Nossa, gente, tá parecendo mais The Purge do que carnaval, né? Esse início do carnaval, socorro, só loucura. No século XIX, no Rio de Janeiro, o intrudo passou a ser criminalizado e houve até uma campanha contra esse tipo de manifestação popular feita pela imprensa. Gente. E aí, enquanto o intrudo sofria aquela pressão nas ruas, a elite do império criava, sabe o quê? Os primeiros bailes de carnaval em clubes e teatros. Olha que refinadinhos. Diferente da celebração nas ruas, o baile de carnaval das elites tocavam músicas, principalmente as polcas. Com o passar do tempo, a elite do Rio de Janeiro começou a criar sociedades. A primeira delas foi o Congresso das Sumidades Carnavalescas, que começou a desfilar nas ruas da cidade, enquanto o intrudo continuava sendo reprimido. Mesmo assim, as camadas populares da sociedade não desistiram de festejar também. E para tentar se adequar às tentativas de repressão policial, foram criados os cordões e ranchos. O que é isso, hein? Nos cordões, utilizavam uma estética de procissões religiosas, com manifestações populares como a capoeira e os Zé Pereiras, que tocavam, sabe o quê? Os bombos. E uma especificidade dos ranchos era que eles eram mais praticados por pessoas de origem rural. Daí, ó, o nome. E ainda no século XIX, surgiram as famosas marchinhas, que tem como principal nome das composições, sabe quem? Chiquinha Gonzaga, ela mesma. A autora da famosa "Oh, abre alas que eu quero passar". Aliás, uma coisa que muita gente não sabe é que a Chiquinha Gonzaga, que foi quem fez essa primeira marchinha, foi também o quê? Muito hostilizada, sofreu muito preconceito por causa disso. Ai, o machismo. E a vida dela, inclusive, é um filme à parte. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre a Chiquinha Gonzaga? Me fala aqui nos comentários que eu faço, viu? Porque, ó, a história dela é babadeira. Ah, fora o detalhe de que retratam ela sempre como uma mulher branca, hein? E ela era uma mulher preta. Let's start there. Na Bahia, os primeiros afoxés, ritmo criado a partir dos elementos presentes na cultura africana, surgiram na virada do século XIX para o XX. Assim como o samba viria a se construir e se consolidar lá no início do século XX. Mais ou menos nessa mesma época, no Recife, também foi criado o frevo e o maracatu, lá em Olinda. Também no início do século, surgiram os cursos, que seriam um desfile de carnaval em carros conversíveis que conduziam um grupo de foliões da elite, geralmente fantasiados, lá pelas ruas do Rio de Janeiro. Ai, esse povo! Isso aconteceu mais ou menos entre 1910 e 1930. Nesses 20 anos, os ranchos e cordões se tornaram as primeiras escolas de sambas brasileiras. A Deixa Falar, que mais tarde se tornou a Estácio de Sá, e a Vai Como Pode, que hoje conhecemos como Portela. E foi em 1929 que aconteceu a primeira disputa entre escolas. Olha, no ano que minha vovó nasceu. A década de 30 foi considerada a década das marchinhas. Enquanto isso, o samba ia crescendo cada vez mais. Em 1950, foi criado o primeiro trio elétrico em Salvador, depois de Dodô e Osmar terem usado um carro antigo para colocar instrumentos musicais com amplificadores e desfilarem belamente pela cidade. Dodô e Osmar, vocês moram aqui, nos nossos corações, viu? Nos anos 60, as escolas de samba começaram a se tornar uma grande atividade comercial, quando empresários de diversos ramos, até do jogo do bicho, começaram a investir na celebração. A Prefeitura do Rio passou a colocar arquibancadas na Avenida Rio Branco e a cobrar ingressos para a galera poder ver o desfile. Vê se pode. Foi nessa mesma época em que as escolas de samba e desfiles começaram a deslanchar também aqui na nossa terrinha, São Paulo. Foi assim que aos poucos chegamos ao que conhecemos hoje em dia. A gente, inclusive, eu sempre lembro muito de quando eu assisti o carnaval em casa, junto com os meus pais. Eu tive criação evangélica.
Então eu não vivi durante muito tempo da minha vida o carnaval, e ir pra rua e aquela coisa. Mas a gente gostava muito de assistir os desfiles de casa e a gente torcia e assistir. Era sempre um evento à parte, a gente assistir também a apuração, porque eu sou criada na Zona Leste de São Paulo e lá a gente tinha a Nenê de Vila Matilde. Minha irmã sempre foi muito corintiana, então ela torcia pra Gaviões e eu sempre torci pra Vai-Vai. E aí eu lembro da gente assistindo a apuração, todo mundo junto, mesmo que sem a gente poder participar. Eu acho que esse é um dos marcos mais importantes e é bem simbólico mesmo, né, o desfile da Avenida. Pra vocês também é simbólico? Vocês gostam de ver o desfile da Avenida? Me comenta aí, me conta o que vocês acham. Mas aí, contudo, entretanto e todavia, não só de alegrias o carnaval é feito, né? Infelizmente. Eu falei um pouquinho pra vocês no começo desse vídeo sobre a hipersexualização dos corpos pretos, principalmente do corpo de mulheres. Mas infelizmente não é só isso. Sabe os intrudos, aquela prática feita pelos populares na época da invasão portuguesa que eu comentei anteriormente? Poucas mulheres participavam porque nesse período as ruas eram espaços predominantemente masculinos. Apenas no chamado intrudo familiar as mulheres podiam participar. Ah, e esse tipo de festa dentro das residências também acontecia de ser a ocasião em que mocinhas poderiam assumir a iniciativa nas relações amorosas, ao jogar um limão de cheiro no rapaz em que elas estavam interessadas, de acordo com o professor Luiz Felipe Ferreira, do Instituto de Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gente, achei bem tenso, né? Como assim? Você tá com um limão na cara de quem você quer ficar? Nossa, esse povo era esquisito. Com o passar dos anos e a evolução das festas acontecendo, as mulheres ficavam sempre escondidas. Elas podiam assistir apenas dos camarotes ou das varandas e janelas de casa. Não era comum ver mulheres pulando o carnaval na rua. Nem mesmo nos bailes luxuosos em que só as elites participavam, era possível se ver mulheres ali no meio. No Rio de Janeiro não durou muito tempo até as mulheres ficarem bem incomodadas por não poderem participar das festas, né? E sabem o que aconteceu? Foram criados os cursos que eu já citei anteriormente. Esses desfiles de carros luxuosos no centro da cidade surgiu da iniciativa das filhas do então presidente, o Afonso Pena. Mas aqui, ó, vai um detalhe muito importante. As mulheres participavam do festejo como acompanhantes dos seus pais e maridos, nunca sozinhas. Foi com os cordões e ranchos que a presença feminina começou a aumentar por causa da repressão policial contra a festa, que também comentei já em alguns dos momentos desse vídeo. Ainda eram poucas as mulheres que participavam. Quando a situação foi mudando de cenário, elas começaram a integrar as festas e desfiles com papéis fundamentais, como na confecção de fantasias e adereços e organizando eventos para arrecadar fundos para os cortejos. Essas informações que eu falei também trazem à tona o machismo enraizado nas estruturas, né? Afinal, mesmo conquistando mais espaços, elas continuaram com funções obviamente muito importantes, mas na época sem muito destaque. O que talvez poucas pessoas saibam é que foi graças às tias, que eram mulheres baianas que abriam as suas casas para reuniões de sambistas, que tudo isso foi crescendo, pois nessas casas as pessoas podiam ficar seguras sem temer a perseguição policial. Quando as escolas de samba surgiram, as mulheres já tinham um espaço mais significativo com a ala das pastoras e das baianas. E isso foi o que, no decorrer do tempo, fez com que mais mulheres ocupassem espaços de destaque. A primeira mulher a sair na bateria de uma escola de samba, por exemplo, foi a Dagmar da Portela em 1939. E ó, demorou, viu, meu povo? Mas, como eu sempre digo, antes tarde do que mais tarde. Um adendo importante que faz toda a diferença nesse contexto é que foi na década de 30 que as mulheres conquistaram seus direitos políticos de receber salários iguais. O que a gente sabe que não acontece até os dias de hoje, né? Mas é importante ressaltar que, em paralelo ao surgimento do carnaval, essas outras questões na sociedade também estavam acontecendo. E aqui eu aproveito para deixar registrado a minha admiração por todas as mulheres foda que estiveram lutando por esse direito. Além da presença feminina que foi aumentando ao longo dos anos, nós também precisamos falar sobre o assédio, que a gente sabe que acontece muito no carnaval.
Aliás, em qualquer espaço no geral, ser mulher é muito difícil, né? Mas especificamente no carnaval, parece que os homens se sentem mais à vontade para cometer esse tipo de violência. Em uma enquete realizada antes e depois do carnaval, em 2016, pelo jornal El País, uma história parece muito comum. A mulher feliz, bebendo e curtindo com as amigas, é puta e mal-humorada se não aceitar beijar na boca de um homem. Na mesma matéria, eles também divulgaram uma pesquisa feita pelo Data Popular, onde 61% dos homens entrevistados disseram que uma mulher solteira que vai pular carnaval não pode reclamar de ser cantada. Gente, olha que absurdo um negócio desse. 49% deles afirmaram também que o bloco de carnaval não é lugar para mulher direita. Tudo isso usando a justificativa de que 70% deles acreditam de que mulheres se sentem felizes quando ouvem um assobio. E 59% acham que essas mulheres gostam de ser cantadas. E 49% gostam de ser chamadas de gostosa. Ah, tá. Sei. Ou seja, homens, vocês enfiaram o senso e o respeito lá naquele lugarzinho, ó, que eu não vou falar aqui, porque senão a minha monetização vai ser toda cortada desse vídeo. Em 2020, na pré-pandemia, o coletivo feminista Não é Não distribuiu cerca de 200 mil tatuagens por todo o Brasil durante o carnaval. Essa iniciativa, assim como outros coletivos e blocos formados majoritariamente por mulheres, criam uma alternativa para todas aquelas que querem passar o feriado do carnaval da melhor maneira possível. Necessárias demais e sempre, né? E a conclusão de tudo isso é de que o machismo e o patriarcado estão completamente dentro de todas as situações em que podemos imaginar. Por isso, quando o nosso carnaval estiver aí de volta com mais segurança sanitária, também será um momento de garantir a segurança física e psicológica de mulheres que só querem curtir em paz. Socorro! Então, você, macho, que tá me assistindo agora, se toque, hein? Uma boa dose de respeito e bom senso cai muito bem pra todos. E assim, ninguém precisa chamar a polícia pra resolver o problema. Tá ok? Hoje a gata falou, hein, gente? Pelo amor da deusa. Mas olha, era tanta coisa aqui na minha cabecinha que eu precisava colocar pra fora, né não? Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo por aqui. Deixa o like e semana que vem tem mais. Beijo, beijo!